Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Celestina. Quem fala é Lúlia Bel e hoje a gente vai fazer um joguinho especial a respeito dos nossos medos, né? A gente precisa detectar que medos são esses, como que a gente pode enfrentar esses medos, como superá-los e aonde que isso pode nos levar. Esse jogo que eu vou fazer vai ser baseado em um método que foi retirado do site do Alexander Lepeletier. Ele tem no Instagram, @lenormancia, e ele também tem o @lenormando. No caso eu vou botar na descrição, vocês vão ver as origens, né? Ele está fazendo uma compilação de vários métodos, de vários sites, de vários tarolos, cartomantes, oraculistas, enfim. Ele está reunindo esses métodos bem interessantes e colocando tudo no Instagram. E eu resolvi, então, fazer um desses métodos que lá estão, para que vocês possam se beneficiar, né? E aí a gente vai ver essa parte a respeito dos medos, e o nome do método chama Sheela na Gig. Bom, a Sheela na Gig é uma deusa bastante feminina e que, por acaso, apesar de fazer parte, né, do paganismo, tem muitas das estátuas dela nas igrejas, seja na Irlanda, seja na Grã-Bretanha, até Portugal, Espanha tem imagens dessa deusa. E ela tem uma característica bastante, vamos dizer, polêmica, né? Porque ela é uma deusa que se apresenta sentada, abrindo a genitália, né, para todos, né, como se fosse um portal. Então, esse tal portal que ela está abrindo, né, é o portal para a vida, literalmente. É como se você tivesse que abrir mão de coisas velhas, coisas antiquadas, né, e nascer de novo. É como se você tivesse que atravessar o portal do nascimento novamente. Então, é uma deusa que realmente não é tão conhecida, tão falada, mas possui várias estátuas dessa deusa lá para aqueles lados, né? Sheela parece que é um modo irlandês de falar Cecília, e na Gig se refere justamente ao órgão genital dela, né? Então é uma imagem assim bastante interessante, bastante instigante, e a gente vai estar trazendo a energia dessa deusa aqui hoje na Luz dos Oráculos. Agradeço ao amigo Alexander Lepeletier por ter colocado esse método à disposição, e esse método é da @zelblog, né? No caso, tudo vai estar descrito aí, eu vou colocar tudo na descrição, de onde eu tirei, como vocês podem encontrar também esses outros métodos para quem é tarólogo, quem é oraculista, se interessa por isso. Então eu coloco aí para vocês olharem, tá? Então, agora vamos ao nosso jogo. Vamos ver através do método Sheela na Gig o que você tem que superar, quais medos você tem que superar. E para isso nós temos aqui as 3 opções: opção da árvore, opção da borboleta e opção do sapo, ok? Então, se precisar, você dá uma pausa no vídeo e nós vamos começar. Vamos ver aqui sobre essa deusa da mitologia celta, uma deusa que vem dos celtas. Eu já tenho aqui o meu paninho celta, por isso também vou estar usando esse oráculo das bruxas para a gente trazer um pouco mais dessa energia. Vamos lá, vamos ver. E eu vou tirar aqui também uma carta do oráculo celta para complementar, já que estamos nesse momento celta, né? Vamos complementar. Vamos ver. Aqui, ó, centro. Então vamos lá. Vamos abrir todas as cartas.
Só vou deixar essa fechadinha para fazer a surpresa no final. E vamos analisar. Bom, a gente está fazendo um jogo para detectar quais são os seus medos, né? E como enfrentá-los. Então, no primeiro momento, o que a gente vê aqui? Para algumas pessoas, os medos vão estar relacionados a questões materiais, questões de trabalho, se você consegue se sustentar, se você vai ter o esteio, como é que você faz para sobreviver. Então, a gente vê bem essa preocupação, né? Tanto financeira, que realmente pode estar relacionado ao momento em que você está passando por algum tipo de necessidade, ou de senso de alto valor, né? É aquele momento em que a gente se pergunta, nossa, eu estou trabalhando tanto aqui, mas será que meu trabalho vale alguma coisa? Será que isso me realiza? Ou será que eu só estou aqui trabalhando feito um cavalo, né, digamos assim, e não estou tendo o retorno necessário, ou não estou sendo reconhecido ou reconhecido pelo que eu estou fazendo? Tem essas questões aí. Pode falar também de uma lentidão das coisas se materializarem. Talvez, às vezes, você se questione também em termos das suas capacidades, né? Às vezes você pode se achar um pouco lento naquilo que você está fazendo, naquilo que você está construindo, e você fica perguntando se vale a pena ou não. Essa carta aqui do Cavaleiro é um trabalhador muito braçal mesmo, é alguém que realmente põe a mão na massa, que tem essa disposição. Então, para algumas pessoas pode estar falando de medo, de realmente se jogar no trabalho, ou, ao contrário, pessoas que se jogam muito no trabalho. Mas existe aqui um questionamento se aquilo que você está fazendo vale a pena ou não, se está te realizando ou não, ou se está te dando o retorno necessário no momento de necessidade ou não, né? Vem esse questionamento aqui. Um outro aspecto pode falar da área da saúde, de pessoas que às vezes precisam se movimentar mais, pessoas que não gostam, né, de se pôr à prova, né, fisicamente. Então pode falar de alguém que fica muito passivo, muito parado, né? Então aqui o que a gente vem como possibilidade para você enfrentar? Justamente vem uma carta de enfrentamento aqui, de você se pôr à prova, de você acreditar no seu taco, né? Que literalmente o homem está com o taco apontado. Então é como se fosse uma necessidade de você criar o seu próprio valor, de você lutar também. Não dá para você ficar numa posição passiva, simplesmente esperando que as coisas desenrolem. Então, se você já é uma pessoa lutadora, né, que trabalha muito, não tem medo, seja lá qual for o tipo de trabalho você encara e ainda assim não está dando retorno, aqui tá falando como se você tivesse que enfrentar esse medo acreditando em você e realmente não baixando a guarda. Se isso está sendo pedido aqui, é porque você tem essa energia. Você pode falar, mas eu estou muito cansada, muito cansado. Só que aqui está falando, não, você tem essa energia. Não desista no meio do caminho, não ceda à preguiça. Para alguns casos, vai falar de preguiça, mas para outros casos vai falar, mesmo que você esteja lutando, que esteja difícil, continue, persista, que você vai conquistar o seu lugar ao sol. Mesmo que hajam oposições, mesmo que hajam interferências, pessoas que querem a sua posição, né? Pode ser aqui que você tenha um trabalho, você ocupe uma posição e você sinta a inveja das outras pessoas querendo te derrubar, te tirar da sua posição de destaque. Aqui tá falando que você tem todas as condições de se manter, mas realmente não dá para você ficar assim numa estagnação, num conformismo, né? Realmente você precisa se empenhar, você precisa acreditar nesse seu potencial, né? Acreditar no poder do seu taco, ok? E aqui a gente vai estar vendo quais são as limitações para o seu problema. Então, basicamente, aqui continua uma historinha, né? Que tá falando muito dessa questão de realização profissional, carreira, né? Se você tem alguma dificuldade com algum aspecto físico também, você pode ter algum problema físico ao qual você tem que enfrentar.
tá? Isso pode estar falando com alguém específico, tá? Alguém que tem uma dificuldade de locomoção, né? E tá falando aqui que lute, persista, você tem valor sim, acredite nesse seu potencial, acredite na sua força, não pare pelo meio do caminho, tá? Porque aqui realmente está falando que existem problemas, circunstâncias difíceis. Para alguns casos de trabalho pode ser um excesso de competição, né? Ou então você não acreditar que pode crescer materialmente por causa dessa competição ao redor, que tá difícil, né? Então, existe isso como limitação? Existe, mas não perca o seu senso de... o seu guerreiro interior, né? Eu vejo aqui muito forte essa energia do guerreiro, essa energia de não esmorecer diante de obstáculos, de cair 7 vezes e levantar 8, sabe? Aquela coisa assim, quanto mais eu levo, mais forte eu fico. É como se tivesse que assumir esse espírito, tá? Então, em termos de limitação, pode falar assim, não ceda para um comportamento assim mais, não vai dar, não consigo, eu não posso, vou ficar aqui deixando a vida me levar, né? Não fica muito nessa energia, tá falando aqui para você realmente acreditar nesse seu potencial, que você tem muito o que oferecer. E se alguém estiver tentando tirar algo de você, te derrubar, você estiver sentindo um clima de inveja, aqui mostra que você consegue superar isso, consegue manter a sua posição, mas realmente não pode baixar a guarda, tá? Não é momento de baixar a guarda. Se você realmente também estiver precisando conquistar essa parte financeira, ter esse dinheiro para se sustentar, tá falando também não desista, persista, tá? Trabalhe nisso. Mesmo que seja lento, devagar, cotidiano, que existe, aqui tá realmente pedindo esse espírito de guerra, né? É claro que a gente fica falando fulano é guerreiro, no final às vezes a vida tá cobrando um monte da pessoa, né? E aí ficar falando que é guerreira e parece que é uma coisa super fácil. Nem sempre muitas vezes exige mesmo um trabalho pessoal seu, psicológico, um trabalho até de você cuidado com o seu físico também, para não ficar doente, dependendo da sua jornada, né, de trabalho ou de investimento em alguma coisa, né? Então, ninguém está falando aqui que é fácil, tá? Mas o jogo aponta que você é capaz, certo? Então, vamos agora para a próxima casa, que fala sobre como você pode superar essas questões. E tá bastante redundante aqui no jogo, porque a gente vê a carta do carro, que é uma carta de decisão. É uma carta de você realmente se jogar numa direção pré-definida, pré-estabelecida, você ter meta, você ter propósito, você não deixar as coisas rolarem solto, tá? Porque aqui a gente tem a imagem desses cavalos, cada um tá virado para um lado, se você não segurar na rédea curta, você não consegue seguir o seu caminho, né? Você vai ficar ali tentando dominar essas forças numa situação de estagnação. Então aqui tá falando que você precisa realmente tomar as rédeas da sua vida e ter meta. Então para você que tá assim, muito dispersa, não sei o que eu faço da vida, em que direção eu vou tomar, né? Se eu vou para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde eu vou, né? Qual é a meta da minha vida, né? Muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de definir um propósito. E ninguém pode definir esse propósito para você, só você mesmo que pode pensar, refletir e chegar o que é importante para você. E para isso você precisa consultar o seu coração, porque a carta anterior ao 7 ao 6, né? Então a gente vai pensar nos namorados. O que toca o seu coração? Né? O que mexe com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio, aquilo que você naturalmente sente que é para você. Então, para você superar esses obstáculos, você precisa ter meta. Às vezes a meta é eu tenho que seguir por um outro caminho, eu tenho que escolher um outro trabalho, eu tenho que mudar a minha rotina, né? Que aqui pode falar da sua rotina, como você persiste no dia a dia, né? Como é que são os seus hábitos, talvez você tenha que mudar alguma coisa assim, talvez você tenha que definir um plano, né? De como você vai direcionar essa rotina. Então, assim, aqui mostra que para você superar esses seus medos,
né? Seja de sobrevivência, seja com aspectos físicos que você tem que cuidar da sua saúde, né? Seja uma questão de falta de dinheiro, preguiça, ou o que for, tá? Aqui tá falando que você precisa ter uma meta, um propósito definido, tá? Defina, saiba o que você quer, para você não ficar se desgastando também, às vezes com situações que também não vale a pena, né? Às vezes você tá numa competição de uma coisa que não faz mais sentido para você, pode ser o seu caso. Se fizer sentido para você, o jogo aponta. Tenha o poder decisivo, né? Decida-se. Coloque isso como uma meta, como propósito e lute, né? Não importa o que os outros vão achar, né? Se vai ter gente atrapalhando, se vai ter pessoas com inveja, se vai ser circunstâncias ao redor. Aqui é realmente caminho do guerreiro, tá? Esse jogo tá apontando muito para essa questão de você superar a si, né? Porque a primeira superação é a gente com nós mesmos, né? Nós mesmos com nós mesmos, basicamente isso. Então, a próxima casa aqui, ela fala onde essa abertura pode te levar, onde você pode chegar com essa disposição, né? Que aqui pode falar que você não tá nem com tanta disposição, né? Mas tá falando aqui onde você pode chegar. Aí saiu a carta da Lua. Bom, a carta da Lua normalmente é uma carta meio obscura, meio embaçada, né? E parece que você não sabe aonde essa abertura vai te levar. É um grande mistério, né? Se eu fizer isso tudo e investir num propósito definido, aonde que eu vou chegar, né? Mostra aqui essa indefinição. Só que é bem provável aqui, o jogo aponta que possivelmente você já não tem um propósito muito definido ou faz as coisas muito no automático, tá aí na luta, tá aí na lida, sem saber exatamente para onde vai, e é possível que você, olhando para esse jogo, para o que está sendo ouvindo, o que está sendo dito, você fale, mas eu não tenho a menor ideia para onde eu vou, né? Eu não tenho ideia que decisão tomar. Essa história do propósito de vida é uma coisa assim muito complicada mesmo para muitas pessoas, né? A maioria das pessoas se vê às voltas, né? Pensando, para que eu vivo, o que eu faço? E isso é uma questão muito humana, muito natural, só que realmente a gente, com o livre-arbítrio, vem a responsabilidade da gente definir, da gente escolher, da gente se direcionar naquilo que a gente deseja. É claro que existem limitações naturais, sim. Você não vai conseguir, nossa, eu quero viajar para a Lua. Não é todo mundo que vai conseguir, né? Literalmente, né? Viajar para a Lua. Mas dentro daqueles limites que a gente tem, dentro daquilo que a gente pode agir, a gente tem que ter um propósito, tem que ter um plano. E aqui realmente tá meio que reafirmando que talvez você não tenha esse plano muito definido, tá? Agora, o que pode sair se você seguir um propósito, uma meta? Para alguns casos aqui, tá falando que você tem que acreditar um pouco na magia, no mistério, né? Deixar as coisas virem. Essa é a própria carta do medo. Então, essa abertura, ela vai te levar nesse confronto com esse medo, com esse mistério, com esse não saber, né? Para alguns casos pode até ser um contato maior com as próprias emoções, né? Você compreender melhor aquilo que vem na sua origem, você compreender melhor o que vem no seu passado, sua história de vida, né? Coisas que você passou. Muitas pessoas podem ter questões complicadas ou uma ligação muito forte com a mãe, né? Que influenciam a sua vida hoje, que podem ter influenciado as suas escolhas de vida. Então aqui é como se você tivesse um reencontro com isso. Vai ser um reencontro bem profundo, né? Com esse mistério, com esse lado mais mágico da vida. Então, a Lua, ela não é uma carta muito fácil do tarô. Não tá falando que o fato de você seguir por esse caminho vai te levar para um paraíso. Não é isso que tá apontando aqui.
Tá falando na verdade que você talvez precise se encontrar com esses medos, com essas questões do passado, né? Que realmente você precisa trabalhar isso e a partir disso você avança, né? Só que demanda um autoconhecimento aqui. A gente percebe com essa carta que talvez você precisa se conhecer mais. Só que você não pode se esquivar das experiências da vida para que você possa ter esse autoconhecimento. Justamente saber aquilo que você é bom, aquilo que você é boa, aquilo que você não é, né? O que é limitação, ou até onde vai esse seu potencial, né? Então aqui tem todo um mistério para ser desvelado para você a partir do momento que você coloca uma meta, um caminho para você, tá? E aí essa abertura vai te levar para esse mundo, né, de mistério, de aquela sensação de, nossa, o que vem por aí para mim? Eu vejo aqui que talvez a sua postura às vezes seja um pouco pessimista quanto a isso, né? Mas essa carta aqui ela tá falando para você acreditar um pouco nesse mistério, até porque essa é uma carta muito feminina. A gente está fazendo um jogo baseado numa deusa que tem uma ligação muito forte, né, com esse processo da genitália, que essa carta é muito uterina, né, fala muito do útero, dessa questão materna, né, dessa questão das nossas origens, das nossas emoções mais profundas. Então é como se você fosse ter um reencontro com isso, com esse feminino, com esse lado mágico. Para algumas pessoas você pode aumentar a sua intuição, né, aumentar a sua sensitividade, pode te trazer insights que antes você não tinha. Então tem toda uma magia vinda daí, né? Aqui, essa carta é o conselho da deusa. E aí vem o pajem de paus, que é uma carta de motivação, uma carta de você... É a faísca, né? Aquela coisa que você se sente impelido a se jogar, a se aventurar na vida. Essa carta aqui tem a rapazinha assustada, né? Então é um pouco assim, permita-se surpreender-se, né? Permita que a vida lhe traga novidades. É possível que você, às vezes, tenha uma vida muito rotineira, muito estabelecida, só que não é um estabelecido que tem a ver com um plano seu. É como se você tivesse uma rotina fixa e deixasse rolar, ficasse no automático, tentando se defender a sua posição, tentando se defender contra as circunstâncias difíceis, mas ali no automático, só que sem uma meta, né? Um caminho estabelecido para você. E aqui tá falando, talvez seja o momento de você ousar, né? Definir algo para você, não simplesmente se deixar arrastar, né? E confiar que vai se abrir esse mistério para você, aquilo que está oculto, aquilo que traz medo, né? Mas está mostrando aqui que vem algo positivo daí. E essa deusa pede que você permita se surpreender. Não se esconda atrás de coisas muito estabelecidas, muito rotineiras, muito habituais. E acabar negligenciando, né, aquilo que você realmente tem que colocar como meta para si. Não se deixe simplesmente arrastar. Algumas pessoas aqui eu vejo que realmente pode ter ido muito pelo caminho da mãe, né? Se deixar influenciar muito por essa energia materna, e talvez isso tenha influenciado suas escolhas de vida também, ou uma repetição de alguma coisa, né? Então aqui tá falando, permita-se aventurar-se, permita-se deixar que o novo chegue até você, que te surpreenda. E para isso você precisa realmente retomar essa sua energia de pausa aqui, que está bem... a energia de pausa é a nossa energia de ação, a energia da nossa motivação, né, das nossas paixões, né? Então, aqui está falando que talvez você precisa renovar essa energia, talvez você tenha colocado essa energia de uma maneira errada ou muito, como eu falei, assim, apenas numa questão de desgaste, né? Aqui está falando que talvez você precise renovar, colocar novas metas para você e persistir nesse caminho do guerreiro, né? No caso, de uma forma que seja
realmente uma realização para você e não para outras pessoas, né? Ou não só no automático. Aqui esse conselho vem a mais. Saiu Conexão Divina, que justamente vai pedir um período para você parar, refletir um pouco, se reconectar com o divino e talvez restabelecer a partir daí esse novo caminho, essa nova meta para você. Mas você precisa restabelecer essa conexão. Porque o divino, muitas vezes, a gente coloca fora da gente, vou me conectar a alguma coisa, mas no final tudo volta pra gente, né? O divino vai perguntar de volta o que você quer pra você, né? Porque não é só uma questão de alguém externo decidir o que é a sua meta de vida, né? E aqui tá falando, apontando muito para isso, como se talvez você tivesse o medo de autorrealização, o medo de assumir o que você quer de verdade, o medo do sucesso. É como se tivesse essas características, o medo do novo, o medo de viver tal como você gostaria e não como o entorno definiu para você. Então você tem que fazer esse resgate, essa conexão divina, e isso vai retornar para você, né? Com essa pergunta, né? O que você realmente deseja para você, né? O que vai estar abrindo esse chakra? Aqui a flor branca, ela tem uma representação muito do chakra coronário, apesar dela estar segurando aqui, né, na altura do estômago, que tem a ver mais com o plexo solar, né? A gente vê justamente até essa conexão que eu estava falando, né? Algo do coronário, do divino, com esse plexo solar, com quem você é, com a sua identidade, com o seu potencial criativo, né? Essa conexão que se faz aqui. Você precisa realmente retomar esse contato com o seu divino, ok? Então essa foi a tiragem número 1. Espero que tenha ajudado. Quem gostou, dá um joinha, tá? Se inscreva, faça parte da família Luz dos Oráculos. Comente, adoro ver os comentários de vocês. E seja bem-vindo, se você tá chegando nova aí no canal, tá? Seja bem-vindo. Vamos agora para a opção de número 2, para quem escolheu borboleta. Vamos com o tarô das bruxas, pra gente ficar nessa energia aqui meio celta, né? Meio de bruxas. As bruxas sábias. Wise Witch. Vamos lá. Sheela na Gig, vamos lá. A deusa Sheela na Gig. Opção número 2. Coletivo que escolheu a opção número 2. Uma cartinha, baralho celta, pra gente complementar essa leitura. Quatro de ouros, temperança, 7 de espadas, esse aqui eu vou deixar fechado, deixa pro final. Vamos lá. É o seguinte, a gente vai começar falando quais são os seus medos, né? Na vida, né? O que pode estar te atrapalhando, que medo pode estar cerceando as suas escolhas. E a gente tem o 4 de ouros. Bom, essa carta ela é super defendida. A gente vai ver aqui que o Senhor está agarrado a todas as moedas, tentando proteger tudo que ele tem. Então, aqui pode falar realmente que você tende a se proteger demais
seja psicologicamente, que você se agarra muito às suas convicções, aos seus valores, aquilo que você acredita, acaba se tornando uma pessoa às vezes dura, limitada, né? Ou pode falar efetivamente que você faz isso financeiramente, que você é uma pessoa meio pão dura, que não gosta muito de ceder, muito apegada às suas coisas, é o tipo de pessoa que não gosta de emprestar, que já fica cobrando, né, que tem ciúme das coisas. Então você se apega muito firmemente, sempre como se alguém fosse te roubar, como alguém fosse te tirar tudo aquilo que você tem. Então você pode assumir uma postura um tanto quanto rígida também, né? Porque assim o aquele não consegue se mexer. Como é que ele vai dançar com a vida agarrado em todas essas moedas, né? Então você pode ser econômica demais, né? Pode ser uma pessoa que realmente muito agarrada aos bens materiais, né? Ou até a pessoas, situações, tá? Aqui pode falar coisas que você dá valor. Se você, não, mas eu sou tranquila com a questão financeira, eu não tenho problema em doar dinheiro para quem precisa, eu não tenho problema com essa questão. Só que aqui pode falar de pessoas, situações, sentimentos, emoções, coisas que você se agarra com uma força muito grande, uma rigidez muito grande. E essa carta que ela fala muito de autopreservação. Então, você acaba, às vezes, não se doando onde é necessário, ou pelo menos, assim, numa questão de gentileza mesmo, né? Numa questão, assim, de talvez você pudesse estar auxiliando alguém, ajudando alguém, mas você não resolve se preservar. Acaba dando umas opiniões muito rígidas, umas opiniões muito limitadas, né? E é sempre visando a sua segurança e a segurança daquilo que você acredita que é valor para você, tá? Então, é uma carta de limitação. É uma carta que realmente mostra você muito apegada às coisas ou às pessoas, ok? E aí, o que a gente tem aqui? Como é que você enfrenta isso? Vem justamente o polo oposto aqui, porque a gente tem a temperança. A temperança é esse anjo, né, que joga a água de uma ânfora para outra. Então é como se você precisasse dessa flexibilidade. Eu até falei sobre dança, né? É como se você precisasse dançar mais com a vida, ter mais jogo de cintura, ser mais flexível, acreditar um pouco mais no divino, né? Que é o que representa o anjo. Você precisa ter um pouco mais de malemolência, vamos dizer assim, né? Tá mostrando ali que você pode ter alguns conceitos, preconceitos também muito enraizados, né? Porque é um apego aos seus valores, às formas como você acredita que as coisas devem ser. E aqui a gente tem toda uma flexibilidade, uma mobilidade, e esse elemento da água que fala das emoções, né? Às vezes você talvez deixar de ser tão objetivo, um excesso de praticidade, né? Muito materialista, e talvez você tenha que se conectar mais com essas emoções, deixar fluir, não querer controlar tudo, dizer como é que tem que ser. Você tem que deixar as coisas fluírem de uma maneira mais solta, né? E aqui me passou uma impressão, para algumas pessoas pode falar de conceitos, de preconceitos, porque como é que tem um arco-íris, me passou essa questão da diversidade, do pessoal LGBT, ou simplesmente pessoas diferentes de você, que têm um pensamento diferenciado, de outras cores, né? E aí mostra aqui que você precisa ter essa flexibilidade maior, né? Aceitar mais o que vem diferente de você. Porque você, às vezes até você pode falar, não, você pode ser diferente aí, mas eu tô agarrada aqui nas minhas coisas, né? Então, aqui mostra uma certa estagnação. É como se você não tivesse capacidade, quer dizer, capacidade você tem, mas você não aceitasse mudanças, não aceitasse alterar alguma coisa da sua vida, do seu hábito e dos seus apegos. Você fica ali numa estagnação. E aqui tá falando assim, flua, você precisa fluir, tá? Eu vejo até aqui questões físicas que podem ser afetadas,
até dessa parte estrutural, né? Vejo muito essa questão de ossos, de você ficar meio igual o Deus Cronos, me lembrou um pouco isso, né? Da mitologia grega, que fala muito dessa coisa do engessamento, de você se tornar quase uma pedra, né? De você ficar muito nessa rigidez. Então tem que sair um pouco disso, tá? Desapega o LX, deixa a coisa fluir um pouco melhor, tá? Vai fazer uma aula de dança, vai mexer o esqueleto, dá um jeito aí de se movimentar. Bom, aqui vai estar falando qual é a sua limitação. E a gente tem um 4 de copa, esse é um outro 4. O 4 é um número que fala muito da matéria, justamente das coisas práticas, das coisas da rigidez, né? Porque o 4 é o quadrado, é como se falasse que você talvez estivesse sendo, né? Ou esteja sendo muito quadrado em alguns posicionamentos, né? Você não tá sabendo fluir com a vida. E tá falando que muito a causa disso, né? É essa limitação aqui que é o seu tédio, é você ser rabugenta, melancólica, né? Fala de você ficar muito focado assim naquilo que já foi, naquilo que não deu certo, né? Ou então assim, eu já aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar e agora não tem mais nada para mim lá fora, né? Aí tem aqui essa sereia oferecendo a taça pro garoto e ele não quer saber, né? Ele não quer saber disso. Então, é como se você precisasse ter um contato maior com as suas emoções, né? Talvez você esteja muito apegado mais a esse lado material, você precisa olhar para aquilo que te dá prazer, aquilo que te tira dessa zona de conforto, né? Ou que eu vejo muito aqui quando as pessoas elas só ficam pensando as coisas de forma negativa, né? Que tudo é chato. Isso aqui não me dá mais prazer. Isso aqui eu já fiz muito e não tem mais nada aí pra mim, né? Então é meio que assumir uma postura cada vez mais fechada. Olha só, para vocês repararem, esse senhor está agarrado com essas moedas e esse menino está de braços cruzados. Então, é o tempo todo protegendo aqui essa parte do peito, né? Vocês não estão se deixando sentir, vocês não permitem esse contato com o sentimento, né? Aquela coisa de a pessoa não quer intimidade com ninguém entra no meu coração, né? Pode falar desse lado afetivo também, que você fica muito focado naquilo que te dá segurança, estabilidade e não quer olhar para qualquer coisa que reflita o seu lado emocional. Então, isso aqui é uma das coisas que te limitam, tá? E que você precisa trabalhar. Aqui tá falando como superar essas dificuldades. E saiu o 7 de espadas. O 7 de espadas, como conselho, tá falando que você precisa ser mais esperta ou mais esperto, né? Que você talvez precisa às vezes agir com diplomacia, talvez às vezes você não tenha muita paciência, né, de agir com essa diplomacia com algumas pessoas e aí você prefere se fechar, prefere ficar ranzinza, tá? Só que aqui tá falando que você precisa justamente mais dessa flexibilidade. Mesmo que às vezes não agrade muito, né? Dar aquele sorriso, assim, não é o que eu queria. Aqui é como se fosse um começo. Você talvez precisasse começar desse hábito muito fechado e fazer aquela forcinha, né? Eu me veio a imagem agora do Grinch, aquele do filme do Natal, né? Que o Grinch, ele odeia o Natal, ele odeia a felicidade, odeia a alegria, né? E aí tá sempre rabugento ali, querendo destruir a felicidade alheia. Então, só que o Grinch acaba com o tempo, ele vai... as crianças, né? O chamamento do espírito do Natal vai chamando ele e ele começa, né, devagar mesmo, rabugento, começa a se deixar envolver por aquilo. E essa carta eu vejo um pouco isso, porque é como se essa pessoa estivesse forçando um sorriso, né? Então é como se você tivesse que se permitir. Eu não gosto disso. Permita-se.
permita-se pelo menos experimentar, não fecha a porta, né? Essa porta fechada aqui, não fecha a porta já na cara das oportunidades, das situações, das pessoas, né? Mesmo que você tenha que, pois é, não é exatamente o que eu queria, né? Mas vamos ver. Então, experimenta, pelo menos. Essa carta aqui eu vejo que mesmo que com um sorriso amarelo, pelo menos deixa a situação entrar na sua vida, pelo menos deixa a pessoa entrar na sua vida, pelo menos saia do seu casulo, ok? E como ela fala também dessa parte de... engraçado que essa carta normalmente a gente fala muito como advertência, e aqui ela é justamente um conselho para você superar isso. Então, como eu vou dizer? Às vezes você pode estar com uma mentalidade um pouco limitada, um pouco tacanha, você não está usando a sua inteligência, tá? Às vezes, por conta dessa segurança e de tanto reprimir esse emocional, de não querer intimidade, você acaba agindo com ignorância. É isso que eu vejo, uma certa ignorância aqui. Então, é como se você tivesse que realmente ser mais inteligente, é o que está pedindo aqui, tá? Seja um pouco mais esperto. Às vezes você fecha oportunidades importantes para você, você perde, tá? Coisas boas na sua vida por... Eu não quero ser indelicada, né? Mas é por ignorância, tá? Então, aqui tá falando para você se abrir um pouco mais para a vida, ok? E aqui tá falando aonde essa abertura vai te levar. E saiu a torre. Olha só. É como se fosse uma libertação total. Tivesse assim, você estivesse numa prisão. E você nem sabe que você tá nessa prisão, né? Justamente você construiu essa torre com esse 4 de ouros, né? Você foi colocando lá os tijolos e construiu uma prisão para si. E tá falando, o que você vai ganhar com tudo isso? Liberdade. Basicamente isso, tá? E aqui, já tá falando o conselho da deusa, já vou direto para isso, porque tá mostrando aqui que você tem que deixar alguma coisa para trás. O conselho da deusa tá falando para você deixar mágoas para trás, ou situações ao qual você é apegado, né? Para trás. Então, supondo que você esteja... um exemplo, tá? Eu estou num relacionamento que me dá aqui uma segurança, mas eu não estou me sentindo feliz, né? Estou numa situação que eu sinto um tédio, um vazio, né? Tá falando aqui, ó, rompa a prisão e saia, livre-se, né? Dance com a vida, ok? Seja mais inteligente com a sua vida, ok? Teste coisas, mesmo que não seja muito a sua praia, né? Tá falando assim, deixa eu testar, deixa eu viver alguma coisa que talvez eu não me dei chance ainda, tá? Pode falar também, eu tenho apego a uma questão material, que tem que ser assim, assado, meus bens, né? Eu tenho meu patrimônio, é como eu administro meu dinheiro, e eu sou uma pessoa que tende a reter mais. Tá falando aqui, ó, você precisa sair dessa prisão, né? Talvez você esteja muito apegado a isso, não esteja vivendo, né? No final da vida, nada fica, né? Só vai o seu espírito. Agora, os bens, né? Os bens, eles ficam aqui, passam para outras pessoas, né? Nada permanece nosso por toda a vida. Não tô falando aqui que é para você sair esbanjando, mas aqui tá falando que existe sim uma rigidez da sua parte que você precisa trabalhar também com essa questão material, ok? Aqui tá falando que você tem que deixar alguma coisa para trás. Às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa material para viver a minha vida, porque aqui tá falando de emoção, né? Como é que você tá vivendo as suas emoções? Elas estão sendo negligenciadas. O prazer da vida está sendo negligenciado. E aqui o conselho final para você desse oráculo, que fala basicamente de limites, fronteiras. Essa carta geralmente ela aponta para a necessidade de colocar limites em algumas situações. Só que pelo contexto do jogo, aqui está falando para você estudar, repensar estrategicamente, tá? Com consciência, com inteligência, sobre esses limites. Se você não está colocando limites demais,
pelo que eu estou vendo aqui, existem limites demais, né? Você tá assim colocando cerca na sua fronteira, tá mais protegido que as bordas dos Estados Unidos isso aqui. Você precisa restabelecer novas fronteiras, né? Não é para deixar, ok, então quer dizer que você tem que se entregar por completo. Aqui não está sinalizando isso, está sinalizando que precisa uma fluidez maior, tem que ter um trânsito maior, né? Seja financeiro, seja de emoções, desse emocional, né? Você está muito assim protegido, protegida, muito defendida. Então precisa trabalhar essas fronteiras para não exagerar, para não viver numa prisão, ok? E aqui, para as pessoas que têm preconceito, né, basicamente está falando aqui, ó, vai abrir a cabeça, né, se você começar a... se você se permitir, né, vivenciar alguma coisa, até me passou a questão da diversidade, às vezes as pessoas são presas a valores, você, por exemplo, tem um relacionamento heteronormativo, né, seguindo o que as pessoas querem, o que as pessoas... que a maioria, né, coloca, só que você sente que você não é isso, aí você fica numa prisão, e aí é que tá falando, saia, liberte-se, né? Permita-se viver outras coisas, se é aquilo que você deseja, não fica nessa prisão, não fica, né, atado a esses paradigmas, esses conceitos, né? Para algumas pessoas vai estar falando isso, tá? Não tô falando para todas, obviamente. Mas, tentando abranger aqui, né, o coletivo da número 2, basicamente trabalhe a energia do número 4 aqui, que você tá com ela um pouco distorcida, tá um pouco demais, tá? É legal a gente ser prático, objetivo, trabalhar com a matéria, guardar dinheiro, se preservar, mas não num excesso ao ponto que a gente vira pedra, né? Vira uma estátua, ok? Então, essa foi a opção número 2. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreva no canal. Quem gostou, né, faça parte da família Luz dos Oráculos para o canal crescer. E essa mensagem é da Sheila Nagui que chegar a outras pessoas. E vamos agora para a opção de número 3. Para quem escolheu o sapinho. E o sapo é um dos símbolos da Sheila Nagui, por isso que eu peguei o sapinho aqui e botei entre as opções, por causa da posição dele, é muito parecida com a posição da representação da deusa. Então você que escolheu o sapinho está super conectado à Sheila. Desculpa o terremoto, que eu sei que toda vez que eu embaralho dá um terremoto na câmera. Vamos lá, vamos analisar quais são os seus medos, como é que você enfrenta, as limitações, como você supera, onde é que você chega com isso. Vamos lá. E aqui um conselho. Baralho celta, já que estamos nesse clima super celta. Cinco de paus, Pagem de ouros, 9 de espadas, 8, aqui é 8, né? Força, amante, sacerdotisa. Então vamos aqui para a última jogada do método Sheila Nagui e é o seguinte: quais são seus medos? Bom, você tem um medo relacionado à autoconfiança. Essa carta aqui ela fala muito de competição. Eu tenho medo de competir, eu tenho medo de me colocar à prova. Pode refletir aquelas pessoas que você chama para um jogo e a pessoa não quer jogar, porque ela vai ter que competir, ela vai ter que se impor sobre os outros, né?
vai ser... E aquilo acaba gerando um desconforto, né? Você pode ter essa questão assim de você não gostar desse confronto, não gostar de conflito, não gostar de ter que se colocar numa situação, mesmo que seja de uma forma simplesmente para colocar sua assertividade à prova. Você não está sendo desagradável com ninguém, você só está colocando um limite, apenas isso. Você pode ser uma pessoa que se sente desconfortável com isso, não gostar de conflito nenhum, evita de qualquer maneira, né? Uma pessoa que realmente entrou qualquer tipo de competição, mesmo que seja amistosa, né? Simplesmente, a gente vai fazer jogar basquete. Isso para mim já é um desconforto, né? Porque eu vou ter que me disponibilizar a enfrentar outra pessoa, aí vai que eu perco, aí a pessoa vai ficar debochando de mim, né? Você pode ter, assim, uma certa sensibilidade no ego com relação a isso, tá? E não gostar desse tipo de desafios, qualquer coisa que te coloque à prova, te compare com alguém, aí você já se sente desconfortável. Só que aí realmente tem uma raiz de uma insegurança, né, que você tem que trabalhar, né? Não é porque você perdeu uma batalha que você perdeu a guerra, né? Então é uma insegurança que você tem que trabalhar em você. Inclusive pode interferir no campo profissional, né? Que às vezes a gente tem colegas que estão ali com a gente, estão num clima competitivo e a gente precisa ainda assim estar com a disposição de lutar, né? Isso pode falar de um espectro de pessoas, você pode falar, não, eu não tenho nada disso, pelo contrário, eu gosto de competir pra caramba. Você pode ter isso muito forte, só que aqui mostra justamente esse medo de perder. Pra quem gosta dessa coisa de competir, mostra muito aquela coisa assim de ser um mau perdedor, uma má perdedora, que fica assim enfurecida, cria um conflito, arma um barraco, sabe? Mas tudo isso é uma falta de autoconfiança, é uma falta de sabedoria mesmo, né? De saber, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde e a gente não tem que se apegar a isso, ok? Então tem isso para ser trabalhado aqui, tá? Então é como você luta, como você compete, como você também, vamos dizer assim, quando você tem que se impor numa situação que precisa de um direito, você está lutando por um direito seu, tá? Essa carta aqui pode falar disso. Você é uma pessoa que tem medo de lutar por algum tipo de direito seu. Você pagou ali um dinheiro num serviço, a coisa foi mal feita e você, mas eu não sei se eu reclamo, se eu deixo de reclamar, deixa pra lá. Aqui fala que você pode tender a fazer isso, eu vou deixar pra lá. Você tem medo de ir lá confrontar, mesmo sendo uma coisa justa pra você, tá? Então pode ter esse tipo de paradigma aqui. Como que você enfrenta isso? Aqui tem um pajem de pentáculos, que é uma carta que fala muito de humildade, de modéstia, né? Então, como eu falei, algumas vezes você pode não gostar, né, de perder numa situação ou não lidar bem com competitividade. Às vezes falta um pouco dessa modéstia, dessa humildade, né, de simplesmente se colocar no lugar de aprendiz. Eu estou aprendendo, dessa vez não deu, mas na próxima eu vou fazer melhor, né? Então a carta do pajem vai falar muito desse aprendizado, de você se colocar nessa posição de talvez eu não saiba tudo, né? Então eu preciso aprender, preciso esvaziar a minha xícara, né, para que possa vir novos conhecimentos, né? Então talvez você precise baixar um pouco a bola às vezes, porque nessa de às vezes também querer parecer humilde, né? Tipo, não gosto de competição, eu só gosto de trabalhar com cooperação. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, né? Porque você só quer estar num círculo em que todos ganham. Só que às vezes você precisa estar num ambiente competitivo ou numa situação que te coloque à prova, senão é muito confortável, você não evolui, né? Tá todo mundo muito bem, você não tem que nenhuma contrariedade para enfrentar, né? Então você acaba ficando numa zona de conforto. Então aqui vai estar falando muito assim,
é uma humildade, mas ao mesmo tempo é para esconder, né, esse medo de ferir o ego, né, de, nossa, nessa situação eu não dou conta, né, você vai se colocando numa posição cada vez mais inferior, né, mas muitas vezes para compensar justamente que você tem um ego sensível, né, que aquilo vai te machucar. Então, você precisa pensar sobre isso, trabalhar esse medo com relação à competição ou medo com relação a algum tipo de adversidade real que você possa estar passando agora, porque essa carta também pode falar, tem circunstâncias, dragões aqui, né, para você encarar a batalha. Tá falando aqui que pode ter umas circunstâncias reais que você tem que enfrentar hoje e que você realmente precisa ter essa confiança em si e fazendo as coisas aos poucos e estar disposta ou disposto, né, a aprender, mesmo que seja pouquinho a pouquinho, mesmo que você se coloque numa posição mais humilde, né? Eu gosto muito de associar a carta do Pajem de Pentáculos como se fosse um estagiário, alguém que está começando um trabalho, a aprender algo, ainda não tem aquela maturidade, aquela experiência numa situação, mas que está disposta a botar a mão na massa, né? Mesmo que muitas pessoas não estejam dispostas a fazer aquele trabalho, você vai lá e se coloca à disposição, né? Então, pode estar falando aqui que um modo de você enfrentar, né, essas circunstâncias é você realmente baixar a cabeça e fazer aos pouquinhos. Vai construindo aos poucos, aprendendo, botando a mão na massa, né, mesmo que você esteja numa posição inicialmente mais humilde, ok? E aqui vai estar falando qual é a limitação, né? Quais são as suas limitações com relação à sua vida, né, atual, né? Aí tá falando aqui, ó, 9 de espadas, que é uma carta que fala muito de medo, de paranoias, de ficar pensando sempre que o pior está por vir, perder noite de sono, né, crise de ansiedade, coisas desse gênero. E aqui tá falando o seguinte, se você tem que enfrentar essas coisas vagarosamente, tá? Que aqui também tá falando, de repente você tem pressa, você quer resolver tudo rápido, né? Então tá falando aqui, ó, faça as coisas paulatinamente, devagar, se coloque nessa disposição de aprendiz e não fique pensando que vai acontecer o pior, porque isso só tá te travando mais, né? Como se você já projetasse para frente sempre o pior, vai acontecer o pior, né? E isso só te desgasta mentalmente, só cria paranoia, só gera ansiedade, só gera mais peso para você. Então eu vejo aqui muito a característica de uma pessoa que desiste antes de tentar. É aquela pessoa que é a profecia autorrealizável, porque de tanto já pensar que não vai dar certo, né, que não é capaz, né, então já se sabota e já desiste antes, né? Então é um grande obstáculo para você ficar imaginando um monte de coisa, que tem até uma lua nessa carta, né, por trás dessas espadas, que fala muito da imaginação, né? Ficar imaginando, né, o pior. Não vá por aí, ok? Porque isso é uma limitação, é uma questão assim mental que você precisa trabalhar, não deixar a mente fluir para um monte de pensamento negativo. Aqui pode falar também de excessivo, de pensar demais, né? Então, como é que você enfrenta esse pensar demais? Colocando os pés no chão, Pajem de Ouros, né? Você tem que ter esse contato com as coisas materiais, físicas. Eu vejo muito aqui para quem sofre de ansiedade ou para quem fica muito no campo da mente, né? Só pensa, só fica no campo das ideias. Aqui falo para você talvez se ancorar mais no corpo, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua alimentação, né? Vai fazer um exercício, vai cuidar do seu trabalho do cotidiano, né? O que você tem? Tem uma roupa para lavar, uma louça, né? Tem que limpar a casa, o que você tem que fazer, né? Para estar ancorando nesse dia a dia, mesmo que seja ali o pequeno, né? Que sejam serviços pequenos, isso vai te ajudar a ancorar, né, na terra, para você não ficar imaginando o pior das situações, tá? E aqui é uma carta que fala de
como você supera todos esses medos, todas essas questões. São basicamente a carta do autodomínio. Bom, a limitação e aquilo que você tem que superar, como eu falei, tem muita relação com medos, paranoias, com uma imaginação fértil pro mal, tá? Então é como se você tivesse que ter um autodomínio disso, porque o leão, ele é um símbolo tanto da coragem quanto da covardia, né? Quando o leão não tá bem, é um momento que a gente tá mais covarde, com mais medo, né? Então a gente fica se reprimindo muito, né? A gente não tenta, a gente tem medo de competir, de se jogar, de lutar, a gente fica agindo de uma forma muito recuada, né? Por outro aspecto, para algumas pessoas que aqui estão, pode estar falando o contrário, né? Que você pode ser competitiva demais, pode querer encarar as coisas com muita pressa, com muita impulsividade, se jogar, e tá falando aqui, ó, você precisa de autodomínio, porque você faz isso por medo, tá? No final das contas, não é por coragem que você se atira dessa forma, você se atira porque você tá morrendo de medo, você quer resolver logo as coisas, atropelar, né? Só que aqui tá falando, calma, vamos equilibrar essa razão e essa emoção, vamos dominar esses medos, vamos conduzir toda essa energia de combatividade. Nossa, eu tô falando certo? Não sei. Enfim, gente, tá falando aqui que é pra você saber usar dessa energia da coragem, dessa energia do impulso, né? Com o equilíbrio da razão, tá? Então você supera isso tudo com autodomínio, com o conhecimento da sua força e o uso sábio dela, tá? O que mais temos aqui? Essa carta, ela fala onde a abertura disso pode te levar. Bom, está levando para muitas opções, né? Então, vamos dizer assim, você tem várias saídas e você tem várias escolhas que vão se apresentar no seu caminho. Então, se você está se sentindo limitado por alguma coisa, com algum tipo de dificuldade, alguma circunstância difícil que você está tendo que enfrentar, está mostrando aqui que opções vão surgir, tá? Mas eu tô vendo muito aqui que, de uma forma geral, você tem que agir no pequeno, fazendo as coisas do cotidiano, né? Os seus hábitos de vida, cuidando da sua saúde, seu trabalho, as coisas com muita calma, com equilíbrio, sem ficar imaginando o pior de tudo, para que você possa tomar decisões que sejam melhores para você. Porque o que vai estar abrindo aí é esse campo do livre-arbítrio, né? Talvez você sinta que não há escolha e está falando sim, há escolhas, há caminhos diferentes que você pode percorrer para enfrentar um determinado problema, uma determinada situação que você esteja vivendo, tá? Para algumas pessoas pode fazer situações profissionais, para outras situações afetivas, né? Cada um aplique a seu caso, tá? Por exemplo, numa situação afetiva, você pode estar numa disputa com outra pessoa, né? Tem pessoas interferindo no relacionamento, aí você precisa se apegar ao que é concreto, ao que é objetivo, né? Não forçar a situação, não ficar pensando o pior do futuro, ter autodomínio, mas também saber usar da sua energia, né? Por exemplo, você precisa conversar com alguém, ou como você cuida da sua sensualidade, como é que você equilibra isso. E aí as escolhas poderão ser feitas de uma maneira mais sábia, algo que vai chegar para você de uma forma mais positiva, porque você vai escolher melhor, né? Você vai estar com um equilíbrio pessoal maior. Se for uma questão profissional, né? Tem dificuldades, então eu vou trabalhar nesse pequeno, vou trabalhar em mim, vou me colocar nessa posição de aprendiz, controlar os meus medos e saber conduzir a minha energia de luta, de batalha, né? De guerreira, de guerreiro, de forma a conseguir os meus objetivos, né? E a partir do momento abrem-se caminhos, escolhas para que eu possa ir para um lugar melhor, trabalhar num lugar melhor, né? Conhecer outras pessoas que podem me trazer opções, fazer um networking, né? Então cada um vai aplicar a sua situação, tá? Aqui é o conselho da deusa para você
que está apontando muito para a autorreflexão. Muito semelhante aqui, a carta da força, ela traz a carta da papisa, que fala justamente que a partir desse autodomínio, né, a partir do momento que você olha para a sua fera interior, ao invés de você reagir imediatamente a uma situação, num impulso, né, num primeiro impulso, você para refletir. Então, a papisa aqui ela vai estar falando muito disso. Não age no impulso, não faça as coisas correndo, né? Ou não negue, né? Assim, eu não quero enfrentar uma competição e já sai se retirando. Então, assim, pense. Faça tudo muito calculadamente, reflita, né? Entre em contato com a sua intuição. Aqui pode falar também, estude melhor a situação. Confie na sua sensibilidade, escute. Essa carta ela fala muito, escute. Né? Às vezes as pessoas querem falar muito, mas não querem ouvir. Então tá falando assim, escute. E ao escutar, reflita sobre o que você escutou. Né? Porque também não basta ficar só acumulando informação. Né? É igual gente que tem estante de livros. Você olha assim, a pessoa mostra, olha quantos livros eu tenho. Leu 3. Não adianta, então você tem que realmente ter aquele conhecimento, refletir sobre ele, aquilo vai trazer uma sabedoria maior para você, tá bom? Então aqui tá apontando, reflita mais sobre a sua vida, não haja no primeiro impulso, né? Não se deixe também levar, essa aqui também pode ser um primeiro impulso. O meu primeiro impulso é pensar o pior em tudo. Aí aqui tá falando autodomínio, reflexão, não se jogue diretamente nesses pensamentos aleatórios. Pare para refletir, ok? E aqui, ó, de centro, ó, saiu muito semelhante ao conselho, que a gente tem uma figura aqui que parece muito com a sacerdotisa ou eremita, né? Que é a carta entendimento. Essa carta, ela fala muito de você ter uma habilidade de tentar entender o ponto de vista dos outros. Então, se você está em algum tipo de conflito, de briga, as coisas em volta estão tensas, então tá falando assim, talvez você precise ouvir um pouco, refletir, e quando você der o retorno para outra pessoa sobre o problema, você vai estar fazendo de uma maneira mais sábia, mais consistente. Você não está reagindo no primeiro impulso, né? Essa carta tem até uma ponte, que fala justamente de pontes entre grupos, entre pessoas, de você deixar um pouco o ego de lado e abrir um pouco mais o seu coração para o amor, né? Tem todo esse verde na carta. No caso aqui é o amor no sentido, sim, de você ter empatia com o outro, ouvir o que ele está trazendo para você, né? Então, é um momento em que você precisa realmente baixar essa questão de ego e ter um entendimento maior da situação, seja sua, seja do outro, né? E talvez até, ao invés de ficar pensando essas coisas negativas, né? Tá falando aqui, vamos refletir de uma maneira mais sábia, com mais coração, não se deixar levar tanto pelas várias nuances mentais e se focar mais no seu centro cardíaco, no seu coração, na sua sensibilidade. A papisa tem muito essa coisa de dar um colo, né? De dar um ombro amigo, né? Talvez você precise se colocar nessa posição, nesse momento, né? Talvez alguém esteja precisando, né, desse ombro amigo, né? Ao invés de você reagir de uma maneira muito forte, né? Se colocar um pouco a serviço, que é o que diz o Pajem de Ouros, né? Se coloque um pouco a serviço, né? Que vai ser positivo para você, né? Vai atrair o carinho das pessoas, o amor das pessoas em torno de você, ou quem sabe até de uma especial, se for o caso que você esteja vivenciando no momento, tá bom? Então, essa foi a opção número 3. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, dá seu joinha, deixe seu comentário sobre esse jogo da Sheila Naguig e faça parte aí da família dos oráculos, tá bom? Um grande beijo para você, boa sorte e tchau, tchau!